Paz, queridos, mais uma vez nos encontramos aqui para adorar o Senhor, para ministrar louvores, honra e glória àquele que é digno. E todas as vezes que fazemos isso, sabemos que Ele vai falar ao nosso coração. E esse dia não será diferente. Então prepara o teu coração, prepara o ambiente, tira tudo que pode te distrair e deixa o Espírito Santo reger esse momento. Sejam bem-vindos a esse tempo especial com o Senhor, vocês que puderam chegar até aqui, vocês que estão em casa. 1 Pedro 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu creio que todas as vezes que a gente se reúne para estar junto com o Senhor, nós temos esse chamado, a nos humilhar, reconhecer a nossa fraqueza. Nós não damos conta da nossa vida. Acho que mais do que nunca isso está claro para nós, Nós não temos como acrescentar um dia mais à nossa existência ou mudar alguma coisa que está fora do nosso controle, mas o Senhor pode. E a palavra dele diz que Ele tem cuidado de nós. Eu queria que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você estiver assistindo esse culto, você faça o seu coração lembrado. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem todas as coisas sobre o seu controle e Ele se importa assim com cada circunstância da nossa vida. Então vamos entregar ao Senhor aquilo que é dele nesse tempo também, que é a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Nós te adoramos, Deus. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, a nossa alma. Nos rendemos a ti nessa manhã, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
dizer ao teu coração palavras de adoração ao nosso Deus. O que Ele é para você nessa manhã? Ele é santo, Ele é digno, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Todas as coisas estão no seu controle. Vamos declarar mais uma vez que não há outro, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro, não há outro como tu.
coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, troveja a sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. A tua dor trouxe vida, teu amor trouxe vida. A sua voz maravilhosa
Jesus, porque a tua dor trouxe vida para cada um de nós, porque o teu amor gera vida no nosso coração, cada um dos nossos dias. Nós nos rendemos ao teu poder, à tua graça, à tua misericórdia, à tua soberania. Sim, Jesus, tu és o princípio e o fim, tu és o alfa e o ômega, tu és o Deus todo-poderoso. Ao som da tua voz todas as coisas vão para o lugar dentro de nós e ao nosso redor. Nós bendizemos o teu nome por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, por esse tempo tão precioso. Eu queria convidar vocês para que nós estivéssemos orando agora pela nossa pastora Clô lá, né? Todos vocês sabem que ela está no hospital com desafios a serem vencidos. Mas sabe, tudo que nós cantamos aqui é verdade, é a realidade de quem é Deus. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele está no começo da nossa vida e Ele está no final da nossa vida. Ele está no começo da história dessa terra e Ele está no final. Sabe, é por isso que tem um equilíbrio tão perfeito em Deus. É por isso que Deus pode olhar para a terra e ver todo o sofrimento, porque nós temos pequenos sofrimentos na nossa vida, mas quando Deus olha para toda a terra, quanto sofrimento Deus vê nessa terra, quanta desestrutura, quanta injustiça, sabe? Eu acredito que a forma como Deus convive com tudo isso e como Deus consegue ainda continuar realizando algo com o homem, é porque Deus vê o começo e Deus vê o fim. Deus vê o dia da vingança dele contra toda a injustiça e contra todo aquele que se levanta contra a obra de Deus na terra. Deus vai trazer a justiça sobre as áreas da tua vida que precisam de justiça. Deus vai trazer justiça sobre a vida da Clô, sobre a nossa vida como igreja, sobre cada uma das áreas. Sabe, Ele está no começo da história, Ele está no fim da história. Isso tem que trazer segurança ao nosso coração. Nós cantamos aqui que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus soberano, que ao som da sua voz todas as coisas se reorganizam dentro de nós. Então permita que enquanto você ora pela pastora Clô, pelas pessoas talvez que você tenha um peso de intercessão aí. Esse é o nosso momento onde juntos nós vamos nos unir aqui. Nós que estamos aqui, você que está em casa, eu quero te convidar a posicionar o teu coração para trazer existência hoje a vontade de Deus a essa terra. Amém? Vamos levantar as nossas mãos em direção lá ao hospital. Nós vamos orar pela pastora Clô, mas se tem algo a mais que você quer colocar diante do Senhor, essa é a hora. Amém? Vamos levantar um clamor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença a vida da pastora Clô. Ela está lá naquele leito de hospital, mas o Senhor já vê ela como vitoriosa, como uma guerreira que venceu, que correu a sua carreira e completou. O Senhor já vê ela levantando daquele leito, saudável, curada, completamente restabelecida. E nós profetizamos que assim será, Pai, sobre a vida dela. Quantas pessoas estão naqueles leitos de hospital, nessa cidade, nessa nação, nesse mundo. Quantas famílias como nós estão sofrendo nessa hora, Pai. E nós oramos que o Teu Espírito libere o sopro de vida, não apenas sobre ela, Pai, mas sobre cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, lembrando a nossa identidade. Nós somos filhos amados, nós somos um povo escolhido pelo Senhor para trazer a Tua vontade do céu a essa terra, Pai. Nos levanta como uma nação de sacerdotes, como uma geração de guerreiros vitoriosos que discernem quem o Senhor é e entendemos quem nós somos em Cristo, mais do que vencedores. Nós liberamos vida naquele hospital, Pai, em nome de Jesus. Liberamos vida sobre o coração do pastor Eliseu, Pai. Livra-o de aflição, livra-o de ansiedade, de dor, Pai. Estende a Tua graça e a Tua misericórdia sobre toda a nossa família, sobre toda a nossa igreja, Pai, em nome de Jesus. Cumpre a Tua justiça sobre as nossas vidas nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Que ao som da Tua voz, Pai, o nosso coração possa se aquietar, possa se acalmar, possa encontrar esperança, Pai, em nome de Jesus. Que possamos nos lembrar que Você é o Deus Todo-Poderoso. Você é o Deus Todo-Poderoso. Vamos declarar mais uma vez essa canção. Soberano
que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, Troveja sua voz maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. nós declaramos isso de todo o nosso coração. Sua voz maravilhosa faz grandes coisas que não compreendo, mas teu controle é tão perfeito. Soberano Deus, tu veja sua. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a verdade da Tua palavra. Nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, que nós cremos no que está escrito, que nós cremos na Tua palavra, que nós cremos no Senhor, que nós cremos, Pai, que nada pode nos separar do Teu amor. Por isso te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Diga. Pode tomar o seu lugar. Queridos, nesses dias nós temos grandes desafios, grandes alegrias, grandes experiências com o Pai, grandes dores e grandes desafios. E alguns desafios fogem completamente da nossa possibilidade de resolver. E isso é bom para nós, isso é um exercício à nossa vida, ao nosso coração, as coisas que ficam completamente na mão de Deus. Porque nós, por mais que tenhamos no coração desejo de fazer algo, de resolver, isso foge ao nosso controle. E algumas coisas estão no nosso controle. Algumas coisas Deus coloca nas nossas mãos para que nós, com a nossa ação, possamos resolver, possamos fazer prosperar. E uma das coisas que está no nosso controle é fazermos parte da vitória no grande desafio que nós temos como igreja nesses dias. Nós temos um desafio muito grande, porque como temos limitação das pessoas estarem vindo, das pessoas estarem no templo, nós temos limitações também financeiras.
E esses são dias que nós realmente precisamos que você abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo ministre ao teu coração aquilo com o que você deve servir ao Senhor e entregar ao Senhor como dízimo, oferta, como sua primícia, porque esse desafio o Senhor colocou nas nossas mãos. Obviamente Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido fiel, Ele tem sido incrivelmente cuidadoso, mas hoje precisamos mesmo que você esteja, você que está em casa, você tem aqui embaixo o Pix da igreja, também a conta que você pode fazer o seu depósito. Se você está assistindo no aplicativo, você pode ter um coraçãozinho aí bem no meio embaixo, você pode apertar, está escrito ofertar ali, você pode fazer diretamente pelo aplicativo, Você pode fazer diretamente pelo seu aplicativo e você vai... Isso é muito fácil. O aplicativo está à disposição de todo mundo aí e é E-Vida, né? Se escrever E-Vida, vai ter 2 aplicativos lá. E um é de um plano de saúde e o outro é da igreja. Vai ficar bem claro. O vermelhinho é da igreja. Então aperta ali no vermelhinho, baixa o seu aplicativo e isso vai te dar facilidade para fazer a sua oferta. Eu quero abençoar você que está ofertando e eu quero clamar ao Senhor que esteja sendo generoso, dobrando, multiplicando em muito a nossa generosidade. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo povo querido, generoso, cheio do Teu Espírito que tem andado e servido conosco nessa causa, nessa igreja. Eu quero Te agradecer, Pai, porque todos têm se disposto e suprido a Tua casa. Ao longo dos anos, Pai, temos visto o cuidado e o milagre do Senhor sempre, e nada tem nos faltado. Nesses dias, Pai, com esses desafios novos que enfrentamos, eu peço ao Senhor que nos dê graça e discernimento, Pai, para que possamos cuidar da nossa família, possamos cuidar do que devemos reservar para nós, possamos cuidar das pessoas ao nosso redor, possamos cuidar também da Tua casa, Pai. Nesse momento nós queremos consagrar essas ofertas, esses dízimos, essas primícias a Ti, Jesus, e queremos agradecer-Te, Pai, por como tem cuidado da nossa casa. Nós Te entregamos e Te oferecemos isso de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ofertar ao Senhor. Vamos ofertar? Irmãos, quando cheguei aqui hoje, a pastora Rose me fez chorar. Eu quando cheguei na igreja em 2002, eu aprendi dos meus pastores a ser um doador na casa do Senhor. E eu vi uma palavra em Atos que diz que muito mais abençoado é dar do que receber. E quando a pastora Rose hoje me entregou a salva, eu fiquei muito emocionado. Eu quero dizer para vocês que o dízimo e a oferta na minha vida, ele fez um impacto tão grande. Você sabe que eu sou corretor de imóvel e não é fácil. Tem dias, tem meses que a gente fica 4, 5 meses sem vender nada. Mas é aí que eu oferto mais. É aí que eu lembro daquela palavra de Atos, que diz que mais abençoado é dar do que receber. E Deus tem suprido as minhas necessidades de uma forma sobrenatural. E essa palavra, e hoje quando eu cheguei aqui, desculpe falar isso, eu não parei de chorar. Quando a pastora Rose me ofertou, me colocou a salva. Então, irmãos, é um testemunho que eu quero dar aqui na minha vida. Funciona muito a oferta e o dízimo. Eu quero incentivar você a praticar esses princípios da palavra de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses dias tudo é desafio para nós. Temos visto prova do amor, prova da graça, prova do cuidado de Deus. E temos que vencer a cada dia nosso próprio coração. Temos que vencer a cada dia diversas coisas. E hoje de manhã a Débora estava me falando sobre essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, que a princípio estava no coração dela. E eu lembrei de uma manhã muito interessante na minha vida, porque pré-adolescente, eu imagino que tivesse uns 11 anos, 12 anos, eu não era muito bom nos esportes, mas eu lia muito. E aí nós íamos, fui escolhido lá, todo mundo ia participar de uma corrida de 12 minutos lá no ginásio de esportes da cidade. E tinha outras crianças de outras escolas. E aí eu falei, meu Deus, eu não era muito bom, eu não era mais rápido, mas aí eu falei, o que eu vou fazer, né? O que eu preciso? Preciso de energia. Aí eu li lá onde tem mais energia. Então, naquela manhã eu tirei metade da lata de leite condensado e comprei uma caixa de destrozol, que é açúcar de milho, de destrose, e misturei naquela lata de leite condensado e comi uma meia lata de leite condensado com açúcar de destrose pura, né? Eu achei que eu era o máximo da energia, que aquilo ia resolver. Eu senti mais ou menos como, se você é da minha época, você vai lembrar, né? O Popeye comeu espinafre ali, ia sair correndo e dar muitas voltas na frente de todo mundo. E na hora eu estava lá, eu acho que eu vou ganhar de todo mundo, afinal de contas eu tenho 9.000 calorias aqui para queimar nos próximos 12 minutos. E aí saí correndo, e já na saída eu vi que gente saiu muito mais rápido que eu e já foi lá na frente, né? Mas passou uma voltinha, eu estava lá assim, ó, com a mão na boca para não voltar todo aquele açúcar que eu tinha comido. Tava chorando branquinho já que eu ia perder, porque eu tava só açúcar, musculatura nada, treino nada, só açúcar o corpo todo. E foi muito fácil eu entender que as medalhinhas não são de quem começa na frente, não são de quem está cheio de açúcar. As medalhas são daqueles que se preparam ao longo de um tempo. As medalhas são daqueles que se posicionam durante a vida de um jeito que na hora certa vão manifestar aquilo que já treinaram, que já fizeram, que já aconteceram. Ao que vencer. E quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente para o livro de Apocalipse, do capítulo 2 ao capítulo 4, do capítulo 2 e 3 todo, ele está falando às igrejas. E ele dá 7 recomendações às igrejas. E todas essas recomendações têm incentivos de Deus, tem um cumprimento, né? Tem uma saudação à igreja, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Tem uma declaração sobre como a igreja está vivendo. Depois, para 6 dessas igrejas, tem uma observação, uma correção. Mas para todas elas, ao final, diz: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E esse momento que eu estou me dirigindo a você, eu quero convidar você a se colocar nesse lugar, para que essa palavra, ela entre no teu coração e ela seja uma palavra diretamente a você, ao que vencer. Porque todos começam a carreira, e alguns de nós são aqueles que vencem. E eu quero ajudar você com essa palavra que o Senhor compartilhou ao nosso coração, a ser um desses, que é aquele que vence, que é aquele que traz para si a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que está prometido, ao que vencer. Que seja você aquele que vence. Apocalipse 2, vem comigo se você puder.
do 4 ao 7, está falando da primeira igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja muito amada do Senhor. E diz assim: tenho porém contra ti, ele vai falando da perseverança, que suportou provas, que caminhou, que tem obras, muitos elogios. Mas o versículo 4 ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei o teu candelabro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia a obra dos nicolaítas, contudo, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabemos que é uma figura do próprio Cristo. Ao vencedor. Então, esse primeiro espaço, o que eu preciso vencer? Qual é a vitória que eu preciso ter? Que esse texto está falando, porque essas 7 cartas falam de 7 possibilidades, falam de 7 situações, sim, falam de 7 igrejas, mas falam para nós, para a nossa vida diretamente. Que situação eu preciso vencer aqui? Já ouviram a expressão vassoura nova varre melhor? Significando que as pessoas no começo, quando começam a trabalhar em alguma coisa, são ótimos funcionários, e depois vão parando de fazer tudo que normalmente faziam, parando de se dedicar tanto, entram no ritmo de todo mundo. Então aqui a primeira coisa que eu preciso vencer. Eu não posso ser como uma vassoura que varre bem nos primeiros dias e depois as cerdas vão ficando de lado e depois vai virando uma vassoura que não varre nada. A primeira coisa que eu preciso vencer é tudo que me impede de amar com toda a intensidade do meu coração. Ah, mas eu orava tanto, agora já não oro mais. Ah, mas eu me dedicava à palavra, agora já não me dedico mais. Ah, são outros tempos, já não consigo, já não posso, já não faço. A primeira vitória que eu e você somos convidados a ter é tudo aquilo que me impede de amar como eu amei no primeiro dia. O que impede você de amar? Normalmente são outros amores, outras coisas que vão entrando na nossa vida. Eu sonho que toda a igreja, todos nós possamos prosperar. Eu sonho que todos nós possamos crescer financeiramente, crescer profissionalmente. Mas também preciso dizer a vocês que tenho visto que algumas pessoas, elas tinham um amor por Deus, um amor por Jesus, um amor tão intenso, e era glorioso ver como essas pessoas fluíam em Deus, como essas pessoas cresciam em conhecimento e graça diante do Senhor, assim como Jesus cresceu. Mas de repente elas vão para a faculdade, e a faculdade realmente exige, e é ótimo, e eu quero abençoar que você se prepare, que você cresça, que você se desenvolva. Mas quão difícil é que alguém termine uma faculdade com o mesmo amor que tinha quando entrou. E eu nem estou falando da matéria da faculdade, eu estou falando que os interesses vão entrando na vida de um jeito que a gente vai substituindo o amor por Jesus por um conhecimento. Ou quando uma empresa que começamos vai bem e as coisas vão acontecendo e a gente já não precisa gastar tanto dinheiro no conserto do carro, porque o nosso carro já é melhor, e a gente não precisa depender tanto de ai Senhor, não me ajuda no final do mês, porque já tem abundância e já tem a perspectiva de outro negócio e de outro negócio. E aí nós somos pessoas que estão fazendo uma coisa linda, lícita, abençoada, que é prosperar na vida.
Mas na verdade nós não somos diferentes de qualquer jogador de cassino que entra lá e ganha, e quer ganhar mais um pouco, e de repente perde um pouco, e aí fica apavorado com o que perdeu, e aí tem que ganhar mais, e um está no vermelho, o outro está ganhando, mas tanto que está no vermelho quanto que está ganhando, tem que dobrar a aposta para conseguir um pouco mais, e foi-se o seu primeiro amor. Que diferença tem de um grande empresário, de um jogador que está acabado na mesa, dobrado no final de noite, porque não soube a hora de sair de lá? Quem sabe no segundo caso não deveria nem ter entrado. Mas quantas vezes a gente ouve a voz para entrar, mas não ouve a voz para sair em relação aos negócios? Obviamente que eu não estou falando do cassino. Você está ouvindo uma voz para entrar lá, ouça direito de onde vem, né? Mas nos negócios é assim, a gente gosta de ouvir o Senhor dizer: entra, vai, eu vou te abençoar. Mas quem tem ouvidos para ouvir não vai nesse negócio. Ele é um negócio que vai dar dinheiro, mas vai tirar a tua paz. Será que a gente tem ouvido para ouvir? Relacionamentos. Quantos jovens estão entrando em um relacionamento que vai roubar? Sim, é prazeroso se sentir amado, é prazeroso estar próximo a alguém que a gente ama, mas quantas vezes isso vai concorrer tanto com esse primeiro amor que vai ficar de trás? Então, se tem uma vitória que eu preciso, e que é a mãe de todas as vitórias: amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Essa é a vitória que nós precisamos conquistar. E se nós andarmos um pouquinho mais, chegamos na igreja de Esmirna, no 8 a 11, vem comigo no 2. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo que da sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. De novo, ao vencedor, está falando de você. Se a primeira batalha que você tem na sua vida é conservar o primeiro amor, a segunda batalha é vencer o medo. Mas se eu me identificar como cristão, talvez não faça um negócio comigo. Se eu me identificar como cristão, eles vão rir de mim. Se eu me identificar como cristão, não vão mais me chamar para o churrasco. Se eu me identificar como cristão, meus patrões vão achar que eu não sou uma pessoa assim, séria no trabalho. Eles vão achar que eu sou igual aquele lá, ou aquele lá que pede dinheiro, ou aquele outro. Queridos, no Brasil, esquece. Nós temos falado que agora tem uma perseguição à igreja. É vergonhoso para nós dizermos que tem uma perseguição. Tem uma resistência, tem pessoas contra a igreja, tem pessoas movidas pelo espírito do diabo e do cão, que querem fechar, conservar as igrejas com poucas pessoas. Eles abominam a obra de Deus, e eles vão ter a seu tempo a sua paga. Que o Senhor se levante do seu trono e Ele mesmo dê o salário a cada um no final disso que estão fazendo. Mas, queridos, a gente chamar de perseguição enquanto tem irmãos no Egito tendo os pastores mortos e as igrejas queimadas, a gente chamar de perseguição quando tem no mundo árabe pessoas dezenas de anos presas sem ver sua família, ninguém nem sabe o que está acontecendo, porque estão compartilhando o evangelho, porque tem lugares onde, e a gente chama de perseguição, não deixarem a gente sair depois das 8 para fazer culto, ou deixarem a gente ficar só com 25%, ou agora é 25%, né? E claro que é uma resistência, claro que tem uma operação das trevas atrás disso, claro que o Senhor vai pegar os prefeitinhos aí que estão se escondendo atrás de ministério público e de todas as coisas, para não tomarem nenhum favor da igreja.
para não tomarem nenhuma atitude para proteger e para abençoar o povo de Deus, pois estão perdendo de ser muito abençoados diante do Senhor, porque ser nosso amigo não faz nenhuma diferença, ser amigo de Deus é que faz diferença, e Deus pesa o coração. Então que Deus pese o coração de toda autoridade nessa nação, se levante para prosperar aqueles que têm um coração para Deus, mas também para desarraigar da terra aqueles que não têm e que enganam o povo de Deus. Com os lábios são do lado do povo de Deus, mas o coração está distante de qualquer coisa que se chame de piedade. Mas nós não sofremos perseguição. Perseguição é muito mais sério do que aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo só gente se aproveitando da gente. Nós não estamos sendo mortos, nós não estamos sendo expropriados, nós não estamos sendo presos, nós não estamos sendo espancados. E sabe, querido, quem sabe nem nessa prova a gente esteja passando. Quem sabe nem nessa prova, porque se a gente fica revoltado, se a gente fica amargurado, se a gente bate de volta, se a gente fica todo nervosinho, nem numa pequena resistência. Esmirna estava dizendo, olha, alguns de vocês vão para a cadeia, vão ser torturados. Resistam o medo. Primeira guerra, conservar o primeiro amor. Segunda guerra, resistir o medo. Medo da rejeição, para nós, né? Para eles, em outros lugares do mundo, medo da tortura, da prisão, de perder a família. Para nós, medo de alguém falar mal da gente. Medo de não ser mais o queridinho das autoridades. Medo disso, medo daquilo. Medo que não deixem a gente fazer uma coisa ou outra. Então, queridos, o segundo lugar que nós temos que ser vencedores é o medo. Medo de não ter salário no final do mês. Medo de, eu vou fazer. Menos de um mês atrás, eu tive uma conversa com o papai e com a mamãe. E nós falamos disso, vamos falar de nós três. Nós três estamos prontos, combatemos o bom combate, completamos o que o Senhor quer, estamos completando, nossa vida está totalmente na mão dele, vamos com tudo, fazer tudo que tiver diante de nós. E vamos falar como Esther. Para esse tempo nós fomos levantados, se morrer, morri, mas completando tudo que o Senhor coloca na nossa frente para fazer. E eu estava questionando eles sobre os passos que eles iriam dar, e eles falaram, não, é isso que a gente quer. Nós vamos entrar com tudo, e o Senhor que cuide de nós e está cuidando. E Ele tem sido fiel e perfeito para conosco a cada dia, e por isso estamos em paz. Amém, queridos? Porque todos estamos prontos. Você está pronto? Então não tem que ter medo. Se você está pronto, não tem medo. Um homem dos mais nobres que essa terra conheceu, chamado Jim Elliot. Você pode... Tem um filme sobre ele, a Terra Selvagem se chama. Vale a pena você assistir. E ele é um dos missionários que veio para evangelizar as tribos amazônicas, e é um americano, e trouxe toda a família para viver num momento que era muito, muito, muito hostil, e viveu ali na Amazônia. E o filho dele, muito pequeno, de 11 anos, pergunta para ele, pai, viu ele colocando uma espingarda dentro do avião, porque ele ia tentar pousar perto da onde os índios estavam. E o filho falou, pai, se o índio apontar um arco e flecha para você, você atiraria nele? E aí ele fica pensando, porque o filho com muito medo de perder o pai, né? E ele fica pensando um pouco, ele olha para o filho e diz assim, filho, entre eu e o índio, quem está pronto para morrer? E o filho baixa a cabeça entendendo que ele não ia atirar no índio, porque o índio ainda não tinha um encontro com o Senhor Jesus. Ele já tinha, então ele estava pronto. E a história de Jim Elliot terminou dessa forma, né? Os índios mataram ele. E aquele filho se levantou. Na verdade, a mulher dele se levantou. E a mulher dele entrou na mata. E ela foi viver junto com os índios que mataram o marido dela, para completar a obra do evangelismo. E aquele filho um pouco ficou revoltado, foi embora e depois voltou.
E se você assistir o filme, o final do filme é a história daquele filho com o homem que matou o pai dele, levando ele para os Estados Unidos para conhecer como era a vida na cidade. E aqueles dois se tornaram companheiros de oração e evangelizaram muitas tribos amazônicas. Vencer o medo. Vencer aquilo que me afasta do amor de Deus. A segunda coisa é vencer o medo. Para que um dia possamos dizer como Paulo: para mim, quer me deixar vivo é lucro, porque eu vou ganhar mais pessoas para Jesus. E se te matar, é ganho, porque eu vou receber a recompensa de tudo que eu já fiz. Para homens e mulheres de Deus, não faz tanta diferença entre permanecer vivo ou morrer, porque tudo é lucro para quem está andando no propósito de Deus. Mas tudo é perda para quem anda debaixo do medo. Tudo é perda para quem não quer perder nada. Tudo é perda, porque tudo que é nosso a gente tem que conservar, mas tudo que é de Deus a gente não pode perder. Tem ciladas e enganos na igreja de Pérgamo, está em 2:13-17. Tem enganos, tem ciladas, tem coisas para nos tirar do propósito. Eu vou passar direto para Tiatira, está no 2:19-29, e vai dizer lá: tenho porém contra ti que toleras essa mulher de Jezabel, no 20, que ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição, comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, e se não se arrepender, ele virá sobre ela como ladrão da noite. Porque ele é quem sonda mentes e corações. Se temos primeiro o amor para conservar. Segundo, fugir do medo. Terceiro, os enganos e as ciladas. O quarto é: não cabe a impureza na nossa vida. Não cabe uma vida que a gente brinca, a gente flerta com a prostituição, com a lascívia, com a pornografia. Isso não cabe. Se nós vamos viver a plenitude do que Deus separou para nós vivermos, eu estou convidando você, homem e mulher de Deus, a um caminho de santificação, a um caminho de purificação do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Vale a pena, querido. Aquele que se entrega a esses prazeres secundários só prova que não conheceu o que é o prazer de estar na presença de Deus, o que é o prazer de andar com Ele. Como é que eu combato essas coisas? Como eu combato Jezabel? Não é gritando contra essas coisas, é me dedicando a encher os meus olhos, encher os meus ouvidos, encher o meu coração daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que tem boa fama, conforme a própria palavra diz. Quanto mais cheio de verdade eu estou, menos mentira me aplaca, menos mentira me seduz. Tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Será que não é tempo da gente restaurar na igreja a disciplina e dizer para alguns que não se cansam de envergonhar a igreja com sua vida moral: nós estamos aqui torcendo para que você venha se converter, mas você não pode mais andar no nosso meio, porque você tem escolhido envergonhar o evangelho com a sua atitude imoral. Será que não é hora da igreja entregar alguns dos seus a Satanás, para que no sofrimento do corpo, na desgraça do seu andar torto, não venha conhecer no final da vida salvação? Porque a pior coisa é andar na igreja, andar todo o tempo como se fosse, e no final da história descobrir que nunca foi, e ter a sua parte com a morte e com o inferno. Então tem mais um lugar que a gente precisa vencer. Vencemos as tentações de deixar o primeiro amor, vencemos o medo, vencemos os enganos, e agora vencemos a depravação e a vida conforme o mundo deseja que vivamos. Deixa eu falar para você o que significa sensualidade, que é a especialidade de Jezabel. Sensualidade não é apenas pouca roupa, sensualidade não é apenas pessoas exibindo o seu corpo, ou pessoas desejando o corpo uma das outras.
Sensualidade é sempre que nós vivemos pelas sensações. É daí que vem a palavra, eu vivo pelas sensações. Se isso me traz alguma emoção, eu vou. Se é chato, eu não vou. Se isso me traz uma alegria, eu vou. Se naquele momento aquilo é difícil para mim, eu não vou. Sensualidade é você ficar só fugindo do que te incomoda e abraçando o que te dá prazer. Isso é uma vida sensual, e isso é o modelo do mundo. Isso quando o Romanos diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está falando exatamente sobre isso, não tem jeito. Nós não vivemos apenas pelo que nos dá prazer, nós vivemos por aquilo que nós cremos que é o nosso chamado. E às vezes nosso chamado não nos dá prazer, nos dá trabalho. Quantos já descobriram isso? Viver do jeito que Deus quer às vezes dá mais trabalho do que prazer. É porque não conhecemos a eternidade, porque a Bíblia diz que nele há prazeres eternos. E como a pastora Débora falou, nós conhecemos apenas um pequeno momento, mas Ele conhece toda a eternidade. Por isso não tenha pena. Pode exercer misericórdia, graça, pode estar do lado daqueles que sofrem, mas não tenha pena, porque se eles estão sofrendo no Senhor, também no Senhor terão alegria, consolo e prazer. Então, não é para ter pena das pessoas, é para, em misericórdia, chorar com os que choram, mas saber que o Senhor ali na frente vai recebê-los nos seus braços. Amém? A igreja de Sardes, depois dessa, aquela que tem a aparência de que está vivo, mas está morto. Aquele que canta gritado na igreja, mas passa a semana sem falar uma palavra com Deus. Aquele que fala bonito, uma palavra rebuscada, mas não se importa de saber o que Deus está falando a semana inteira. Aquele que tem uma linguagem num grupo do WhatsApp e outra linguagem no outro grupo. Toda vez que eu falo com um grupo de pessoas de um jeito, e eu falo com outro grupo de pessoas de outro jeito, eu opero debaixo de um espírito de engano. Nós precisamos ser uma pessoa só. As pessoas que não andam com Deus, querido, por que um corretor cristão, né, ele pode vencer na vida? Porque o que não é cristão, ele pode lançar mão de outras armas, ele pode dar um jeitinho, ele pode dar uma enganada, ele pode deixar de falar algumas coisas sobre um imóvel que ele está vendendo, ele pode dizer, olha, esse aqui era de uma pessoa assim, desse jeito, e ele pode fantasiar um pouquinho, e é uma arma dele, como uma pessoa do mundo. Então, como é que um corretor do mundo pode vencer e vender mais do que o outro? Um corretor que anda com Deus pode vencer e romper e crescer. Imagina uma pessoa que não anda com Deus, que anda segundo o padrão do mundo. Quanta energia essa pessoa gasta para esconder da esposa o que apronta, para esconder o celular e o que está lá, para esconder as suas coisas imorais, para esconder os enganos, para fugir daqueles que já descobriram a verdade, que fizeram negócio com ele debaixo de mentira, para lembrar o que prometeu para um e para outro, o que falou para um e para outro. Gente, essas pessoas vivem assim, meu Deus, o que eu falei para ele, mas o que eu prometi, o que eu fiz, porque quando você inventa, você tem que decorar. Quem fala a verdade não precisa decorar, a verdade está sempre lá, é sempre a mesma coisa. Não significa que você não pode se enganar, não significa que você não vai cometer um deslize aí num processo de muitas informações, mas você está falando a verdade. Quem fala a verdade é pleno, é um só, não vive aparência. Então sim, queridos, nós podemos ser melhores vendedores, nós podemos ser melhores comerciantes, melhores patrões, melhores empresários, melhores estudantes, porque toda a nossa energia está no Senhor e fazer o que é reto. O caminho reto é sempre o caminho mais curto entre dois lugares. Se nós caminhamos em Deus, o nosso caminho é o caminho reto, e todos os outros caminhos são mais longos, porque não tem caminho mais curto do que a reta. Se o nosso caráter é reto, nós não precisamos gastar energia com toda essa podridão.
Então nós vamos gastar energia em ser o melhor naquilo que nós podemos fazer. Faz sentido para vocês? A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência, mas ao que vencer, vamos ver o que diz para Sardes aqui, está no capítulo 3. O vencedor será assim, vestido com vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Está no 3:5. Depois vai escrever a Filadélfia, e Filadélfia eu quero ler para vocês. A partir do versículo 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se a teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também guardaste a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Far-lo-ei coluna no meu santuário, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei o nome sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por que essa é tão especial? Porque essa é uma carta para os pequenos, para os que acham que não tem muito. Ah, mas eu não sei falar muito bem, eu não sei me expressar muito bem, eu não tenho muito recurso. Como é que eu vou ofertar e fazer diferença? O meu gasto é 1.400 e o meu ganho é 1.500, e eu quero mandar um missionário para o Nepal, e como eu vou fazer isso? Mas vai me sobrar R$50 no mês. E o que a Bíblia está dizendo é: não se constranja por ser pequeno, não se constranja por aparentemente estar fazendo pouco, não se constranja, mas conserva o teu coração, porque você vai ter um nome, uma vestidura. Eu estou cuidando de você. Só não deixa roubarem a tua fé, só não deixa roubar a tua dedicação, só não fica pensando que o que você tem é quase nada, porque você é meu e é especial para mim. Então, se você pensa que tem pouco, que pode dar pouco, não se constranja. O Senhor sabe do teu coração. Você pode pensar que tem pouca força, você pode até mesmo ter pouca força, mas se você está colocando aquilo que você tem, mesmo a tua pouca força, diante do Senhor, Ele mesmo vai te honrar. Então, conserva o que você tem, porque ao que vencer, aquele que vai até o fim, ninguém pode, todas as cartas dizendo, ninguém vai tirar, ninguém vai desfazer, eu vou conservar, eu vou colocar você. E eu quero caminhar para a última, Laodiceia. A igreja que pensa que é rica, abastada, a igreja que acha que pode, que bate no peito e diz, eu sou. Tem muita obra, faz bastante, é vistosa. Se nós não cuidarmos do nosso coração, a igreja que tem um templo bonito, tem até um terreno, tem até uma chácara, se nós não cuidarmos do nosso coração e acharmos que a gente é maior do que a outra igreja ali, que tem 15 membros, que está se esforçando para pagar aluguel daquela, onde antes de igreja era uma sapataria, e ainda tem um cheirinho de couro dentro do templo. E a gente disser, olha só a nossa obra, olha, nós fizemos, nós sustentamos, nós não sei o que, e não dobrarmos nosso joelho diante de Deus cada dia e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, não nos deixe cair em tentação, guarda o nosso coração, alinha a nossa vida. Nós nos colocamos nesse lugar aqui,
dessa igreja arrogante, orgulhosa, mas que não vai com toda a intensidade para a presença de Deus. Porque o problema dessa igreja foi que em algum momento ela se sentiu que tinha poder em si mesma. Querido, no momento que nós não formos para a intimidade com Deus, nós somos os mais infelizes. Não importa se a gente fez, se a gente ganhou 1 milhão de pessoas para Jesus, se a gente fez acampamento, se a gente fez música, se a gente fez não sei o que, se tem história, se tem testemunho. No momento, no segundo que a gente der um passo para trás e achar que não precisa de vida com Deus, que não precisa de joelho no chão, que não precisa de quebrantamento, nós passamos a ser mornos. Morno é aquele que acha que as suas glórias do passado vão sustentar ele no dia presente. Hoje é um dia que nós precisamos ir para a presença de Deus. Hoje é um dia que nós precisamos da graça. Hoje é o dia que nós precisamos da misericórdia. Isso é muito fácil entender, porque a mamãe está na UTI. E a gente sabe que hoje a gente precisa de um milagre. Mas e quando ela está bem? E se ela estivesse viajando, pregando pelas nações, e o pai para outras nações, e o Cristo para outras nações, e eu aqui, e a igreja cheia, e gente até a porta, e ali na frente onde a gente está preparando esse lugar, e terminando aqui, e fazendo lá, e naquele dia, é o dia que mais a gente tem que pôr a cara no pó e dizer: Deus, eu sei que se por um segundo o Senhor retirasse de nós a tua misericórdia, nós estaríamos completamente massacrados, porque a única coisa que presta na gente é aquilo que tem de Deus em nós, gente. E quando alguém diz: eu estou rico e abastado, a Bíblia fala: mal sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que compres diante de mim ouro refinado, colírio para a tua cegueira, vestes brancas para cobrirem a tua nudez. Eu aconselho: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus não rejeita, mas Ele tem um convite a continuarmos no lugar de quebrantamento, continuarmos no lugar de intensidade. Sabe, esses dias, queridos, muitos grupos na igreja, pessoas, não podemos ter mais as reuniões que tínhamos, do jeito que tínhamos, mas nós estamos vendo muita gente orando, muita gente está ligando para nós o tempo todo, dizendo: pastor, Deus está me falando isso, pastor, Deus está falando isso comigo, pastor, eu tive sonho, eu tive essa madrugada em oração, pastor, nós fomos lá jejuar, pastor, nós estávamos jejuando em casa. Nós temos filhos adolescentes que estão jejuando como nunca fizeram, e estão buscando a Deus, e estamos vendo grupos indo lá passar 3, 4 dias só com água e indo para o monte orar e buscando a Deus, e pessoas fazendo propósitos de leitura bíblica e lendo e compartilhando, e a vida acontecendo. E isso é vida, e é isso que é vida. Eu tenho um pouquinho de resistência na visão média da liderança das igrejas na cidade, porque eu quero dizer isso em nome de Jesus. Nós preferimos uma igreja de gente incendiada, que possa reunir só 15 pessoas por domingo, do que fazer reuniões com 1000 pessoas de gente morna, que vem para a igreja, ouve a palavra, vai para casa do mesmo jeito, e não muda a atitude, não muda a vida, não muda a família. Quantas vezes nós tivemos reuniões, quantas vezes não coubemos no templo, quantas vezes pessoas sentaram na escada, mas cadê o avivamento que veio do dia da igreja cheia? Que seja maior o avivamento do dia da igreja vazia que o avivamento do dia da igreja cheia, em nome de Jesus. Pastor, você não está em campanha para ter mais gente na igreja? Eu não estou. Eu estou em campanha por um coração quebrantado. Eu estou em campanha que Deus tenha misericórdia das nossas misérias. Eu estou em campanha por vergonha. Eu estou envergonhado pelo que fazemos no dia que podemos ter tudo, porque no dia que temos limitações, nós descobrimos muitas vezes,
a gente tinha muita aparência, mas pouca transformação. Eu estou falando sobre a minha vida, eu não estou cobrando nada de ninguém. O que eu estou dizendo é, nós temos uma oportunidade única, queridos, de honrar o Senhor e fazermos queimar a partir de um lugar de avivamento interno, e não a partir do lugar de que dá para trazer uma banda legal, fazer um evento legal, fazer um acampamento legal. Quem sabe nós sempre possamos fazer no futuro, e possamos ter momentos gloriosos de casa cheia. Mas como esse momento nunca tivemos a oportunidade de adorar na escassez, de adorar num culto com 30 pessoas, 20 pessoas. Nunca tivemos essa oportunidade. Vamos honrar o Senhor nessa oportunidade que temos, em nome de Jesus. Eu tive uma oportunidade na vida que muito poucos de vocês provavelmente tiveram. Eu já tive diversos eventos, mais do que eu gostaria, de segurar na mão de alguém que está partindo para o Senhor. Vários eventos. Pessoas que eu amo, amava, muito íntimas, vendo lá o monitorzinho zerar, e uma pessoa perguntar para mim: eu posso decretar o horário da morte? E eu poder balançar a cabeça com lágrimas nos olhos. Também já tive em acidente lá com a pessoa, não tinha o que fazer, a pessoa não via, mas eu via que ela estava sem a parte de baixo do corpo. Sentei do lado, segurei na mão, chorei um pouco, fiquei esperando, falando de Jesus, falando da graça de Deus. E a pessoa tinha alguma esperança, mas eu estava vendo ali que não tinha esperança. Só para daqui a pouco parar aquela conversa e chegar o SAMU e dizer: não pode mais ir no nosso carro, tem que chamar o IML, e aquela história toda. Eu tive diversas. É muito diferente o fim de quem cumpriu uma missão e o fim de quem desperdiçou a oportunidade. Sabe, o nosso fim é decidido em dia que nós temos certeza que não tem nada para acontecer com a gente. O nosso fim é decidido em dias que está tudo bem e que a gente pensa que é eterno. Eu queria decidir. Eu não quero que o meu fim nessa terra seja logo. Eu peço ao Senhor pelo menos mais uns 50 anos aqui, para estar me movendo no poder dEle. Mas eu quero estar decidido desde hoje, que se a minha vida for terminar, eu quero estar entre os que venceram. E você, querido, quer decidir hoje? Quer decidir hoje por vencer o que te impede do primeiro amor, por vencer o medo, por vencer a vida de aparência, por vencer a vida de sensualidade, por vencer a sua timidez pensando que é pequeno, e por fim, por vencer a mornidão? Que eu e você sejamos vitoriosos no Senhor, que naquele momento nós possamos ser aqueles que completaram a carreira e guardaram a fé. Combati o bom combate, diz Paulo, completei a carreira e guardei a fé. Isso só acontece na vida de pessoas que decidem por isso. Não acontece na vida de passageiros que vão indo conforme o ônibus vai. Vamos ficar de pé e vamos clamar ao Senhor. Nós declaramos que dependemos completamente do Senhor. O Senhor olha aqui para o coração de cada um de nós e sabe onde nós temos falhado, onde nós estamos frustrados, onde temos sido derrotados. Mas o Teu Espírito é aquele que nessa hora libera poder sobre o nosso interior, libera fé sobre o nosso coração. Em Ti está a vitória, porque Jesus venceu, cada um de nós aqui pode vencer. Eu oro que o Senhor nos fortaleça, Pai, pessoalmente, nos fortaleça como igreja, para darmos os passos que precisamos dar, Pai, em direção a essa vitória. Que possamos fazer as renúncias que precisarmos fazer. Que
possamos pedir o perdão que tivermos necessidade de pedir, que possamos perdoar aqueles que precisarem ser perdoados, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos arrepender das áreas e dos pecados que precisarmos, Pai, em nome de Jesus, mas que cada um de nós tenha coragem de ter as atitudes que precisarmos ter, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que dependemos completamente do Senhor, queremos nos render diante do Teu poder, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia. Oro que o Senhor nos fortaleça no nosso interior nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Nos dê olhos para ver aquilo que o Senhor já vê sobre o nosso começo e sobre o nosso final, Pai, em nome de Jesus. Nos dê ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz a nós nesse dia, Pai, em nome de Jesus. E nos lembre que sim, nós podemos vencer, Pai. Nós podemos vencer todas as coisas, para que o Senhor tenha aquilo que é Teu na nossa vida, Pai, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja que se reuniu aqui nessa manhã. Eu abençoo a Tua igreja que está se reunindo aqui também nessa noite. Nós declaramos que dependemos completamente do Senhor e queremos tudo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Queremos ser como Jesus, mais do que vencedores nessa estação. Abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber tudo que o Senhor quer nos dar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você poderosamente essa semana. Que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, para que você tenha visão de onde Ele está, como Ele está agindo, onde está a mão dele em cada circunstância da sua vida, nas mais fáceis, abençoadoras e agradáveis, como aquela que nos parecem mais difíceis. Que você seja mais que vencedor, que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, em nome de Jesus. Tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus.